Eu quero aqui iniciar o terceiro vídeo alertando, mostrando, entre aspas, a todos os amados e amadas. Vocês viram que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, nessa pregação, através desse servo, falou muito em gratidão, em oração e no tempo de Deus. Vocês copiaram? Quero mencionar aqui, porque eu já por diversas vezes eu preguei sobre gratidão, sobre oração. Não muito sobre o tempo de Deus. Então ele está martelando na mesma tecla. Vocês notaram? Que ele está falando muito sobre oração, ele está falando muito sobre o tempo dele. Por quê? Vou dizer para vocês, eu sou testemunha. Porque há 26 anos eu peço uma graça a ele, até hoje não me deu. Glória a Deus. Vocês entenderam? Talvez essa pregação, ele está dizendo a mim, amados e amadas, eu sou humano, sim. Não pensem vocês que essa pregação é para vocês só, para mim também. Sou fraco, eu oro pouco também, repito, eu oro pouco. Essa pregação é um recado dirigido a mim também. Eu sou humano, jovens. Eu sou filho do Todo-Poderoso, nosso Pai. Essas lágrimas são minhas. Lágrimas de gratidão a Ele por essa pregação me mostrar o quanto eu sou relapso, o quanto Ele quer de mim e eu não tenho feito. Mas vamos em frente? Vamos em frente. Lágrimas não movem moinho. São sentimentos justos. A falta de tempo para Deus é como separar um tempo. E como separar um tempo para Deus? Vocês notaram, como eu já disse, vou repetir, como ele tem falado no tempo para ele, tadinho. Eu disse tadinho, sim, com amor, meu Pai. Com a correria do dia a dia, falta-nos tempo para falar com Ele. Dificuldade que tem cansado, está cansado. E cada dia mais, até mesmo nas coisas que temos atrasados nossas forças. Por exemplo, os momentos tristes que estão vivos nesses dias. E como poderíamos dar um jeito de voltar ou continuar a fazer o que seja o mais importante para nós, pelo menos para quem realmente é cristão. Como está seu tempo? Essa é uma das perguntas que sempre devemos fazer para nós mesmos. Como está o tempo para Deus? Amados e amadas, sabe por que eu estou emocionado? Também porque realmente não temos tempo para Deus. Tadinho do nosso Pai.
tem que implorar, quase que igualmente, as servas do Senhor que receberam uma grande obra na Igreja Novo Reino de Deus. Eu tive que implorar para que agradeçam a Ele, sejam gratas pela obra. Tive que implorar. Sei o quanto é difícil ter tempo para Ele. Eu tenho muitas vezes essa dificuldade também. Como eu já disse entre lágrimas aí em cima, que essa pregação é dirigida muito a mim também. A mim, às servas do Senhor e aos quatro cantos da terra. Como eu disse lá em cima, eu vou repetir, eu já havia programado outra pregação. E ele pediu que eu pregasse o que eu estou pregando, em nome dele. Estou sentindo no meu coração muitas lágrimas. Muitas vezes, por mais que estamos descansados, parece que estamos cansados para orar, adorar a Deus e até mesmo para ler o versículo da Bíblia. O corpo não responde, não é mesmo? A preguiça, lembra? Que eu preguei lá em cima sobre a preguiça? Atenção, o Todo-Poderoso está mostrando a você, a mim também. Eu tenho dicas para você. Você também pode aplicar no seu dia a dia. E com o tempo também vai. Com o tempo com o Pai do céu. Como separar um tempo para Ele? Para começar, vamos entender que para que nós consigamos separar um tempo para aprender a falar com o Pai, vamos entender que para que consigamos separar um tempo para aprender a falar e adorar o Pai, temos que fazer uma separação em minha vida, em nossa vida. Como que é a prioridade, o que é necessário, por último, o que é verdade, o que é vontade. A Bíblia nos ensina que devemos buscar primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas não foram adicionadas, não é mesmo? Então vamos marcar um tempo com Deus. Deve ser prioridade maior do nosso dia, seguindo como as necessidades e depois como as tarefas. Sem deixar de dizer que você é capaz de abrir um dia falando com Deus. E não tenho dúvida de que o nosso dia é muito melhor para todos nós. Então comece separando sempre o primeiro tempo para o dia de Deus, que é acordar. Como organizar o seu tempo com Ele? O melhor não é horário de tirar o tempo que se diverte da hora de dormir. Mas nós estamos falando de você, certo? Então avalie qual o melhor horário para separar para Deus. Esse é o primeiro passo. Vamos pensar o quanto tempo temos no dia disponível. Não se preocupe se você tem pouco tempo, mas vale você fazer uma qualidade do que com quantidade. Deus sabe de todas as coisas, está vendo o seu esforço e a sua disponibilidade. Fique em paz com isso, amados e amadas. Até porque a própria Bíblia, que é a palavra dele, não diz quanto tempo devemos orar. Diz que temos que orar. O exemplo é que Jesus, ensinando como devemos orar com a oração do Pai Nosso, já parou para analisar quanto tempo ele levou para ensinar como devemos orar e o quanto tempo ele fez essa oração. Então, seja um pouco ou muito, ore com qualidade, com o coração contrito. Não precisa repetir o que fala. Deus não gosta em vãs repetições, igual aqueles 40 Pai Nosso, 40 Ave Maria, aquele rosário de texto
Deus não gosta de vãs repetições. Não precisa falar bonito, entoar poesia. Seja você, Ele quer o seu coração, a sua alma. É isso que Deus espera ver, a sua verdade, o que você é. Para dividir de uma forma para que você não se perca. Comece pedindo ajuda ao Espírito Santo de Deus para estar com você e te ajudar a guiar no que fazer. Lê a Bíblia. Depois adore a Deus pelo que Ele é, seja cantando ou seja falando. Se você cantar o seu louvor, Ele não exige que sua voz seja bonita. Ele não exige que você seja cantor. Cante. Não seja egoísta. Cante assim como eu vou cantar agora. Não sou perito em cantar. Não tenho voz para cantar. Tenho voz sim para transmitir a palavra de Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória ao Senhor. Cantei para Ele. Tá bom? Não seja egoísta. Ore pelas vidas das pessoas também. Os amigos, aqueles que estão nas guerras, crianças morrendo de fome. E peça perdão dos seus pecados. E sem culpar ninguém por eles. Fale com seu Pai, Deus, o que sentir vontade e como sentir o que deve falar. Peça ajuda ao Espírito Santo para isso. Leia um capítulo da Bíblia. Lembra? Sempre falei, orientei. Leia. Se você não quer orar, não quer falar com Ele as suas próprias palavras, leia um versículo da Bíblia. De preferência, leia todos os dias, onde você pode parar no dia anterior, continue no próximo dia. Uma dica, comece por evangelhos, assim como mais fácil de entender a Bíblia, se começar com o Novo Testamento e seguir em sequência, o capítulo por capítulo. Agradeça a Deus, sei que Ele faz muito por nossa vida, todos os dias. Não esqueça, o mais importante, tudo que peça em nome de Jesus, porque só Ele vai ao Pai, só Jesus. Obrigado por Jesus, por você morrer na cruz para remir nossos pecados de todos nós da humanidade. Obrigado por ser nosso amigo, nosso irmão, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Obrigado, Jesus. Sim, o tempo de Deus é uma questão, amados e amadas, de prioridade. Sim, o tempo de Deus é uma questão de prioridade. Você sabe o que quer dizer prioridade, filhos? Em primeiro lugar. O reino de Deus pertence a quem quer se ocupar com Ele, com as coisas dEle e com quem não faz pouco caso. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Lucas capítulo 14, verso 24. Jesus conclui o Evangelho com uma sentença muito dura, mas ao mesmo tempo muito verdadeira e real. Nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Muitos convidados simplesmente se comportam com indiferença. Sentem que o convite é um privilégio para fazerem pouco caso. Vão quando podem, quando dá, ou não vão. O privilégio de não terem tempo de ocupar-se com aqueles que o convidou. Somos os primeiros convidados para participarmos do banquete do Senhor. Não podemos participar de qualquer jeito, responder de qualquer jeito e nem nos ocupar daqueles que nos chamou. Os que foram convidados para esse banquete fizeram pouco caso, arrumaram desculpa e não estavam ocupados com outras coisas. O reino de Deus pertence a quem quer que se ocupar com Deus e com as coisas dele, com quem não faz pouco caso ou tem pouco tempo para dedicar-se a ele. No mundo em que vivemos, as ocupações
as tarefas, as obrigações são muitas. E ter tempo para Deus é uma questão de prioridade. Se alguém nos convida para um acontecimento, só podemos ir se for prioridade para nós. Porque se temos outras prioridades, precisamos de fato corresponder a elas. Só participar do reino de Deus, só participa do reino de Deus quem tem Deus em primeiro lugar, quem o prioriza em sua vida. De manhã, não vou orar. Talvez a oração não seja prioridade para você. Não deu tempo para orar porque eu tinha muitas coisas. Talvez a oração da noite não seja prioridade para a sua vida. Domingo não deu para ir ao culto. Talvez o culto não seja prioridade para você. Então, você não adorou Deus. Talvez a adoração não seja prioridade para você. Não adianta falarmos que amamos a Deus se não temos tempo para Ele. Quando amamos, damos prioridade e colocamos isso em primeiro lugar. Quem ama a Deus dá prioridade para Ele e para as coisas dele. Não deixemos nossas coisas de lado, as nossas obrigações e responsabilidades, pelo contrário, façamos as nossas responsabilidades na graça de Deus. Só não caia naquela desculpa de dizer que faz tudo com Deus, sendo que de verdade não tem tempo para se ocupar de Deus, para silenciar, para orar, para se colocar na presença dele, sobretudo ir à casa dele para participar do banquete que ele te convidou. Não diga a ele que você não teve tempo. Amemos a Deus Pai, com prioridade seremos prioridade para Ele. Deus abençoe você nessa palavra que eu estou dirigindo a você. Quando temos tempo para Deus, temos tempos para tudo. Vivemos nos dias em que o mundo globalizado é regido pela urgência. É comum e corriqueiro as pessoas falarem que suas vidas estão em um caos, em uma grande maioria. A urgência é vista como um dos males da era do conhecimento, da era moderna. Nessa palavra, por ser um jovem universitário que estava vendo cada vez mais focado pelas urgências do dia a dia. Apesar de toda a dedicação, o tempo não era suficiente para cobrir as tarefas e suprir toda a demanda. Surgiu então a necessidade de buscar ferramentas e conhecimentos sobre como organizar e planejar o tempo. Foi quando ele leu o livro A Tríade do Tempo. Tal obra mostra a nova era da administração do tempo. A divisão das atividades pode ser executada seguindo 3 critérios importantes: urgente e circunstancial. Sim, atividades importantes referem-se a todas aquelas que você faz que são significativas em sua vida, às quais devemos dedicar a maior parte do nosso tempo. As urgentes compreendem todas as atividades para as quais o tempo é curto ou se esgotou. É toda a tarefa que deve ser feita imediatamente, que gera algum tipo de problema se não for executada. As circunstanciais cobrem as tarefas desnecessárias. São aqueles tempos gastos de forma inútil. Depois de buscar esse conhecimento e colocá-lo em prática, notamos uma melhoria na nossa gestão do tempo. Os resultados começam a aparecer e foi muito bom. Porém, nos deparamos com problemas que nos levam à reflexão. Como foi dito anteriormente, a maior parte do nosso tempo deve ser investido nas coisas tidas como importantes. Mas o que estava sendo mais importante para mim, para os estudos, para a carreira, para os amigos, para os bens materiais? Em Gênesis capítulo 1, verso 26, vemos que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Lembre-se, vou repetir. Atenção, amados e amadas. Atenção, filhos. Vou repetir com muito ênfase.
Em Gênesis capítulo 1, verso 26, vemos que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Muito bem. Quero que vocês entendam que Deus, seu Pai, chora, fica triste, tem sentimentos, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Não pense quando você peca que ele não chora. Não pense quando você se afasta dele que ele não fica triste. Não pense nisso. Ele chora por você. Quando você dá ouvidos ao inimigo, ele chora. E não apenas isso. Fomos criados com o propósito de conter Deus. Jeremias capítulo 18, verso 1 e 17. Deus não fez o homem para apenas existir nessa terra. Deus fez o homem para conter. Diante disso, o trabalho, os estudos, os fazeres são coisas mais importantes para você? Você não estaria cumprindo o propósito de ter sido criado por Deus. Analisar essa forma, a gente emprega muito o nosso tempo. Percebemos que não devemos deixar de estudar, de trabalhar, de honrar os compromissos seculares. Mas devemos ter certeza de que a mesma coisa importante para nós é o nosso Deus. Tenha tempo para Ele. Devemos estar atentos sobre o que, como gastarmos o nosso tempo, investi-lo com sabedoria, porque o mundo quer de todas as formas usurpar o teu tempo. O demônio faz comichão na tua mente. Orar para quê? Você está descansado, querido. Vai dormir um pouco. Orar para quê? Ler a Bíblia, você não entende nada. Não, vai dormir. Efésios capítulo 5, verso 16. Além disso, no Salmo 90, vemos que os nossos anos passam como um breve pensamento e que por isso nós nos tornamos sábios ao aprendermos a contar os nossos dias e consequentemente a sabermos administrar o nosso tempo. Amados, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Estudos, trabalhos, compromissos seculares devem ser considerados com atenção. No entanto, temos de nos lembrar que Mateus capítulo 6, verso 33, lemos: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus, e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, temos de buscar primeiramente o Senhor, afinal, Ele é o mais importante, nosso Pai. E depois disso, o tempo para as demais coisas nos será acrescentado. Vale ressaltar que o nosso desfrute com o Senhor pode e deve ser a qualquer momento, em qualquer momento, em qualquer de nossas atividades, tarefas diárias. Mas é importante e necessário que também tenhamos um tempo exclusivo dedicado ao Senhor Pai. Quando temos tempo para Deus, temos tempo para tudo. Logo, o que devemos fazer é investir o nosso tempo em busca do nosso Pai, Senhor. De forma prática e simples, podemos fazer isso por meio de invocar o nome de Deus, por meio da oração da Bíblia, leitura da Bíblia. Quanto mais lemos a Bíblia, mais conheceremos nosso Pai. Ele nos dará discernimento para cuidarmos de forma apropriada dos nossos deveres. Portanto, devemos aproveitar o nosso tempo e ter Deus como nossa prioridade. Ele é nosso Pai. Se encontrarmos tempo para Ele, encontraremos tempo para outras coisas e cumpriremos o nosso propósito. Que o Senhor permita que você tenha essa experiência. Jesus é o nosso Senhor. Sim. Amados e amadas, respeite o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado
e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, colher, tempo de matar o tempo e curar, tempo de derrubar o tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Se tem algo que nós sentimos Deus falar em nossos corações, sempre é sobre respeitar o tempo dele nas nossas vidas. Sempre somos alguém agitado e impaciente. Então não gostamos quando as coisas desmoronam, ou melhor, demoram a acontecer. De qualquer forma, ao nos converter, descobrimos que as coisas não funcionam da nossa forma. Sendo um servo de Deus, não temos direito sobre as nossas vontades. Não. Temos um Pai que comanda. Ainda mais ao lembrar de que Ele é eterno e com certeza entende muito mais que nós sobre a vida e sobre os tempos necessários para que as coisas aconteçam e se cumpram. Não seja ansioso. O problema maior está no medo. Quando todos os nossos problemas ou limitações como seres humanos são baseados em medo da verdade, o fato de não se saber o que acontecerá no futuro gera estresse, ansiedade, preocupação e, por consequência, pecamos. Todos querem ter uma vida plena de paz, alegria, esperamos que isso aconteça imediatamente. Logo, tentamos ter controle sobre todas as situações do nosso dia a dia. Acreditamos saber quais são os melhores caminhos e os melhores momentos para desfrutar da plenitude. Sim. O caminho mais correto é ao meu ver, confiar nossas perguntas ao Criador dela. Deus é soberano sobre todas as coisas. O texto de Eclesiastes deixa isso bem claro. O problema é que, pela fraqueza natural da nossa carne, sempre pensamos que somos capazes de fazer algo pela nossa própria força. Não reconhecemos a beleza das obras do tempo de Deus e o poder dele que tem de fazer tudo da forma que é agradável a nós, visto que todos nós estamos debaixo de um mesmo propósito, que é glorificar a Ele e desfrutar da sua alegria pela eternidade. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras de Deus, que fez desde o princípio até o fim. Entregue seus caminhos a Deus. Provérbios capítulo 16, verso 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e você tem planejado, o que você tem planejado se realizará. A segunda coisa a se fazer é entregar toda a sua confiança, os seus caminhos ao Senhor. Ele conhece que em nosso coração fazemos planos e temos vontades, mas certamente nem todos os nossos planos que fazemos são de fato bons quanto pensamos. Sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Entregar nossos planos a Deus é deixar que Ele guie nossos passos, que permite que o nosso coração se alinhe ao seu propósito, e Ele, naturalmente, quem fará os planos será o Espírito Santo dentro de você. Evitando que façamos planos que, por mais puro que pareçam, aos nossos olhos tenham
como fim a nossa queda e a saciedade apenas de vontade puramente carnal. Há uma frase muito conhecida: se Deus tivesse concedido todas as orações tolas que eu fiz na minha vida, onde eu estaria agora? Viva um dia de cada vez. Eclesiastes capítulo 3, verso 12. Sei que não há nada melhor do que ser humano, do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que o poder comer, beber, desfrutar o que conseguiu com todo o seu trabalho é dom do Pai. Sei que todo o que o Pai faz durará eternamente. Sei que nada possamos ser acrescentado nem tirado. O que o Pai faz isto para que os filhos o temam. Por fim, como a própria palavra diz, não há nada melhor do que o ser humano, do que desfrutar da vida que Deus nos dá, de nossa família, de nossos amigos, do fruto do nosso trabalho. Deixamos o medo do futuro para trás, porque confiamos em Deus que é eterno, que é o princípio, o meio e o fim, e que para Ele não há futuro, afinal, sabe de todas as coisas. Confiamos em seu poder, em seu amor e entregamos nossos planos à vontade dEle. O resultado disso é uma vida de paz, onde nós cobramos menos e sabemos que somos guardados e guiados em vereda de justiça. Aprendemos a respeitar o tempo para todas as coisas. No momento de dor, entendemos que estamos edificados. No momento de alegria, que estamos sendo contemplados por sua vontade. Fique por perto. Sim, lê a Bíblia. Não abandone a palavra, para que Deus edifique os seus caminhos e você tenha um futuro de vida propício ao reino celestial. Finalizando essa pregação, meu ósculo santo a todos amados e amadas, espero aqui, achei, amados e amadas, uma pregação forte, o recado que o Espírito Santo mandou a muitos de nós, eu principalmente, recebi essa palavra que serve para mim também, e para muitos que não pensem que o nosso Pai, o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, está triste conosco. Sim, está triste. Não porque Ele não nos ama, Ele está triste pela nossa maneira de agirmos. Porque um pai gosta de estar perto de seus filhos. Um pai gosta de ouvir as palavras dos filhos. O pai gosta. E, no entanto, eu faço uma pergunta a você. Você tem filhos? Você gostaria de estar com seus filhos? Você gostaria de conversar, trocar ideias e que eles lhe falassem tudo o que pensam, o que sentem, o que fazem? Sim. Lembre-se, lá em cima, eu falei em alta voz, em alto brado, que fomos feitos à imagem do Senhor, que o Senhor tem sentimentos. Recorda-se o que eu falei, que o Senhor ama, que o Senhor chora, que o Senhor tem cuidado de você, que o Senhor tem ciúmes de você, para que o diabo não te leve para o pecado. Lembra? Então, comece a pensar em Deus como seu pai, seu amigo de fé, irmão, camarada. Um pai que dá vida pelo filho. Sim, Ele deu a vida, morreu na cruz por nós, para nos lavarmos do pecado, nos redimirmos do pecado. Ele é o nosso Pai. Ele fez tudo por nós. Você fez tudo por Ele? Pergunto. Você fez tudo por Ele? Examine tua consciência, porque o clamor
A pregação, a palavra dele está gravada aqui nesse vídeo. Você não pode ignorar. Não vai me dizer um dia, lá no juízo, quando ele te chamar: ah, eu não sabia. Eu não sabia. Não. Então, priorize, amados e amadas, as orações, o tempo do Senhor, certo? Cura do pecado, santifique, converse com o Pai. Eu já não falo tanto em oração para os pequeninos, meus filhos. Converse com ele. Filhinho, é oração. Falar com o Pai. Lembre que o papai sempre disse a vocês, quando vocês estão tristes, quando vocês estão com saudade do papai, lembre-se que o papai disse: filho, vai repetir essa pregação para todos. Pega uma cadeira, põe perto de você, fala: Jesus, senta aqui. Ele senta. Você não vê, porque espírito não se vê. Matéria se vê, espírito não se vê. Mas ele te fala, ele te vê, ele responde tudo que você perguntar para ele. Lembra, filho? Papai falou para você fazer isso. Então vocês viram, amados e amadas, como existem formas fáceis de falar com Deus, que Ele espera. Ele está sentado na área da sua casa celestial, certo? Olhando ansiosamente na estrada, lá em cima. Que o seu filho volte, que o seu filho desponte lá, para ele se erguer, correr, abraçá-lo. Não fuja do seu pai, ele te ama. Não fuja dele. Deu vida a você. Dá o pão de cada dia para você. Portanto, ele quer cuidar de você. Deixe ele cuidar de você. Sabe por quê? Porque ele te ama. Se pergunte, você ama ele? Você reconhece tudo que ele fez por você? Finalizando essa pregação, eu digo a vocês, amados e amadas, essa pregação é forte. Coloque em prática. Ouça a palavra dele. Eu ouvi. Minhas lágrimas ditam que eu ouvi a palavra dele. Não são lágrimas em vão. São minhas lágrimas. Amo vocês. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai onipotente, Jesus, com o seu sangue derramado na cruz, nesse momento eu venho, pela unção que é me dada pelo Espírito Santo. Aqueles que ouviram essa palavra e que têm fé, pedem perdão dos seus pecados, crê que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, nas regiões celestes. Eles estão acometidos de doenças malignas, câncer, estado de coma, estão com interesse, sentindo o suicídio bater sua porta. Todos esses, ouçam a palavra, ore, tome posse da cura nesse momento, pelo sangue de Jesus que derramou por nós na cruz, que você será curado em nome de Jesus. Amém. Meu ósculo santo a todos vocês, meu ósculo santo em nome de Jesus. Amém.